Sou Rubem Antônio Varasquim e fazendo parte aí dos 65 anos da história do município de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Continuamos contando a história dos 65 anos de Água Doce com quem fez parte dessa história. Hoje estamos com Rubens Varasquim. Rubens, seja bem-vindo ao portal Minha Água Doce nos 65 anos de Água Doce. Obrigado. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fab Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. Na época não tinha visto. O primeiro prefeito foi o Vitório Macanhã, que foi na época era 5 anos, né? Foi de 59, que a eleição foi 58, 59 a 64. Aí daí veio o Nilson Ferretti, né? Mas na época não tinha nada, né? Não tinha nada. A prefeitura, na época o Vitório Macanhã, que era o prefeito, comprou um caminhão velho, que era do Fidelis Cavalete, um Chevrolet, daí colocaram uma caçamba de cima lá, para poder levar o pessoal. E a primeira legislatura também foi o primeiro presidente da Câmara, foi o Daniel Mendes, daí veio o Reinaldo Cavanos, Daniel Mendes, o Reinaldo Cavanos, o Laurindo Pelicioli e o Antônio Tortelli eram da UDN. Aí o Antônio Sartori, o Verílio Grano e o Nadir Fávaro, então eram do PSD. Esse pessoal aí que começou o município, a história do município começou aí. O Vitório Macanhã. E o primeiro prefeito interino, quando Água Doce passou a município também, foi o Bruno Macanhã, né? Que ficou de julho até fevereiro, aí, colocado ali para tocar. E daí o Vitório Macanhã, o primeiro prefeito, e depois essa Câmara de Vereadores aí, esse pessoal aí. Rubens Varasquim trabalhou mais de 50 anos na Prefeitura de Água Doce. Foi vereador por uma legislatura. E embora more em Água Doce desde os 4 anos de idade, pois é natural do interior de Caçador, foi nomeado cidadão aguadocense pela Câmara de Vereadores em 2022. Aguadocense para mim é uma honra muito grande, é um orgulho muito grande, porque eu sempre amei esse município, desde quando cheguei aqui com 4 anos. Trabalhei praticamente 50 anos na prefeitura. Comecei a trabalhar na prefeitura em 1968, né? Quando a prefeitura não tinha nada, tinha uma caçamba velha, um Chevrolet 51, né? Onde era feito, o trabalho era tudo feito no braço, era tudo trabalho braçal, não tinha caminhão. Máquina também tinha pouco, tinha acho que uma patrola, né? E daí a coisa funcionou. Lá no começo, eu comecei já, mas outro pessoal que veio antes de nós, aí, que começaram antes lá, que nem o Léo, o Danilo, esse pessoal, e o Bruno Macanhã, esse pessoal aí também, eles começaram antes. Mas quando eu comecei também já não tinha nada, só o João Velho. E a gente trabalhava, que eu te falei, porque o cascalho era carregado a muque, né? Era no apá. A gente ia pegar ali no coxo d'água, tinha uma cascaleira, que tem até hoje, para arrumar as ruas da cidade, que era com cascalho, não tinha calçamento. O calçamento começou em 69, novembro de 69. Aí foi construída a praça, ali foi da praça também, que a praça antes também era um potreiro. Que nem um potreiro, né? Era onde o pessoal naquela época andava bastante a cavalo, né? E daí eles vinham e deixavam os animais aí na praça ali. Quando vocês iam para a região lá dos campos, como que era? Vocês ficavam uma semana lá? A gente ia lá e ficava. Na segunda-feira e voltava no sábado, né? A gente ficava acampado numa lona,
Faz uma lona, né? Que nem agora nem dá mais, né? Nem pode mais. A gente ficava lá a semana inteira, trabalhando com uma patrola, 5, 6 serventes, um cozinheiro, e lá nós ficava trabalhando lá até no sábado. Nós trabalhávamos no sábado até as 4 horas. 4 horas nós ia embora. E segunda-feira nós voltávamos de novo. Uhum. E lá no campo estava começando aquela encerraria, né? Então tinha que arrumar essa área. Fechar os buracos era que não tinha carregadeira. Aqui em Água Doce, Rubem construiu sua família. Conheceu Eleni Macanhã, professora aposentada que atuou por 35 anos na educação. Com essa união, em 1976, teve 3 filhos e hoje já possui netos. Então, em 89, você foi vereador em Água Doce. Eu fui vereador e fomos nessa legislatura que foi aprovada a lei orgânica do município. A primeira lei orgânica no município de Água Doce foi nessa época. Foi aprovada até 89 e 90. Em abril de 90 foi aprovada a lei orgânica. Não sei se eu coloco os outros vereadores também. O Rudi Celso era o presidente, a Neuza era a relatora, eu era o primeiro secretário, e daí vinha o Lucindo, o Raimundo Eberle, o Ernesto, o Nírio de Matos e o Alcido Lampe. Uhum. Além disso, Rubens, tu teve uma boa participação no esporte aqui em Água Doce. A gente participava, né? Participava de tudo aí. E na prefeitura também nós tínhamos um time de futebol de campo, na prefeitura, e futebol de salão. E bocha depois. Quem comandava daí, ó, a bocha e o futebol de salão e o futebol de campo, na época, nós era tudo casado, que o que comandava era o Tiquinho, o Francisco Prestes, já falecido, era ele que comandava essa parte do esporte. O Tiquinho que tinha funerária. Depois, isso, para frente, ele acabou tendo funerária, mas nós estamos falando de 54 anos, 55 anos, né? Sim. Francisco Prestes Pereira já é falecido. Ele que implantou a primeira funerária em Água Doce há 40 anos, a São João Batista, que existe até hoje. E ele também se aposentou como motorista na prefeitura de Água Doce. Atuou na profissão por muitos e muitos anos. E daí vocês tinham um time de futebol, que inclusive o time da prefeitura foi na inauguração do ginásio Walter Roque Cavalete, né? Aqui o futebol de salão, sim. Do futebol. Foi inaugurado. Essa aqui. Esse aqui é o time que foi inaugurado, foi a primeira partida de futebol de salão no ginásio, foi esses craques aí. E a data tá aí, né? A data tá aqui atrás, 11/9/88. 11/9/88, inauguração do ginásio. Você estava lá, o senhor estava lá. Eu estava lá, né? No time de futebol da prefeitura de Água Doce. Da prefeitura. Né? É o Joel Piaia, eu, o Ayrton, Ayrton Cordeiro, o Lauri, o Dirceu Platal, o goleiro, não lembro o nome dele, é Cabeção, e o Dalci de Souza. E aquele campo que tinha aqui onde é o Corpo de Bombeiros hoje? Esse campo era do sertanejo. Do sertanejo. Esse campo era do sertanejo. Esse campo começou a funcionar aí em 63, 64. O campo antes era lá onde que é hoje. Aí de lá, acho que não deu negócio lá, o sertanejo comprou um terreno aqui e fizeram o campo aqui. Daí funcionou até, não lembro ali, porque funcionou até que década de 90 aí, né? Depois terminou o futebol, né? Daí depois foi concluído aquele outro. Daí a prefeitura fez de novo, foi lá daí. Uhum. Que o Walter já tinha feito o ginásio. Fez o ginásio e daí começou o campo de futebol também. O clube lá, o que tu lembra? Do sertanejo? Clube? Isso. Na época, o time de futebol, o sertanejo também tinha um time de futebol, o sertanejo, que aliás foi campeão no tempo que a Água Doce pertencia para Joaçaba. O sertanejo de Água Doce foi campeão na Joaçaba. Ganhou do Atlético, do Comercial, que eram os times profissionais que tinha em Joaçaba, foi campeão. Então, aliás, tem a fotografia lá, que era o tempo do Cício, do Fernando Amorim, do Gaide, tinha o Casagrande,
Tá, a fotografia está lá, em 1956. Então, na época, o sertanejo ficou muito famoso. Nossa, o cara vinha para Aguador, você já procurava. O cara era orgulho dizer que jogava no sertanejo. Né? Era um time bom na época. Daí tinha o Vitória de Luzerna também, o Continental de Bavela. Esses times aí eram os times famosos aí do futebol amador da nossa região. O primeiro clube é um clube que onde está hoje, aí na Praça João Macanhã, por aí, ele veio a partir de quando? 34, né? 34? 1934. Mas era um outro clube. Sim, era outra casa. Lá tem as fotografias, lá era a casa. Daí aquilo acho que queimou. Daí veio outro. Daí lá na década de 50 tinha outro. Depois em 60 foi desmanchado e construído o outro que é antes desse aí. E daí foi desmanchado aquele e foi construído esse. Esse é o que faz mais tempo que está ali. Esse foi inaugurado em 89. 89? 89. Então já fazem 34 anos, né? Teve um que incendiou, então. Teve um que pegou fogo, né? Daí não é do meu... Daí eu não estava aí, né? Acho que não era nem nascido, não sei. Teve também um hotel que pegou fogo aqui. Do Pazini ali. Do Pazini? Onde está ali agora, tem um bar ali, não sei quem que é ali. Sim. Ali tinha hotel, ali pegou ali, queimou numa véspera de Natal. Noite de Natal queimou. Que era o hotel que tinha na cidade, Que você tinha esse era o hotel. que tinha. Aí tinha o Vidal lá em cima, que também tinha um hotelzinho lá, que tinha uma pensão, e tinha o Sartorelli para cá. Né? Depois o Diareta, depois os demais. E de comércio, assim, de antigamente, o que mais tinha aqui que dá para lembrar de comércio? Mais era lá ao redor da praça ou já tinha mais para cá também? Os primeiros comércios de Água Doce foi lá em cima, que a estrada para o Paraná, a estrada principal do nosso município, que vinha de Joaçaba, ela vinha pelos balestrinhos aí e passava lá na 15 de novembro. Então lá em cima tinha a rodoviária, tinha a loja do Sartori, tem até hoje, mas era o nosso casarão, né? Aí tinha um hotel lá em cima, à esquerda, daí o Vidal também tinha um bar ali, tinha um tipo de uma pensão, e o comércio era lá em cima. Naquele tempo tinha uma alfaiataria, também tinha duas, era lá em cima. Né? Hoje nem existe mais esse tipo de coisa, mas era tudo lá em cima, tudo lá. Sartori, daí tinha o Sartori e tinha mais, onde que é o Bissani hoje ali tinha a loja do Basílio Anual. Né? Antes eu não sei de quem que era, mas o último foi o Basílio, depois o Bissani comprou, continuou e parou. Né? Só Sartori. Aí depois fizeram essa estrada aqui embaixo, que em 64, terminou aqui, 63 para 64, aí o comércio começou a vir para baixo, né? Tipo, o movimento ali embaixo, né? E daí não teve mais aquela lá. Mas o centro lá em cima ainda permaneceu por um bom tempo, né? Ah, sim, até hoje, né? Nas áreas piazadas só tinha aquilo, só tinha a loja do Sartori. Aí por lá de baixo, onde hoje acho que é do Benjamin ali, acho que até uma igreja por ali, ali funcionou a loja do Atílio Fontana. Mas lá em 1930, né? De 30 a 38. Atílio Fontana, depois o Verílio Grande também tinha comércio. Mas isso aí lá para trás, né? Não é do nosso... Tinha um posto de combustíveis lá, um postinho? Tinha um postinho lá no Sartori. Acho que tinha uma bomba, duas, ali, só. Né? Mas bem lá por 63, 64. Aí depois vieram aqui, acho que daí venderam e montaram aqui onde que era do Tonial hoje. Do Tonial. Então esse do Tonial foi o primeiro posto mesmo. Foi o primeiro posto de gasolina, foi esse aí. E bancos? Como que eram os bancos? Não tinha banco? Não tinha. Primeiro banco veio quando pra cá, será? Foi o BESC? Foi o BESC. Daí veio, era ali na igreja, ali, né? No pavilhão da igreja, veio um posto ali, depois daí veio o banco. Em 75 começou a funcionar o BESC. Quase 75, aí, que o primeiro gerente era o Matius. Beleza, tem mais alguma coisa? Não, e daí o Banco do Brasil, que veio em 82, né? Banco do Brasil, que 82. É o Correio hoje. O Banco do Brasil inicialmente era onde era o Correio. Ele era o Correio, ali que começou a alugar ali, depois eles construíram o prédio desse para lá, né? Aí depois veio esses outros bancos aí, mas depois vem agora, né? Perfeito. Banco cooperativo, tudo que é. E cartório tinha naquela época? Sim, o cartório desde 1900, segundo o Fernando, acho que começou aqui em Água Doce em 1946, né, que era o pai dele, o Jorge.
João Jorge Amorim, inclusive tem a rua lá, né? E a mãe dele, ela cuidava o Correio, que era Nino, que mora no Nino e Biolo, umas casas velhas que tinha ali, né? E o Fernando Amorim, depois o pai dele morreu, o Fernando Amorim assumiu o cartório. E o Fernando também foi, na Câmara de Vereador, ele era o secretário na época. Ele ficou mais de 20 anos secretário da Câmara de Vereador, né? Fernando Amorim foi uma das pessoas muito importantes no município de Água Doce. Uma pena que ele está com esse problema aí, não lembra, mas ele conhece tudo. Desde lá de 46, que ele vieram morar aqui, ele sabia tudo, conhecia todo mundo aí, né? Este foi apenas o 6º episódio da série documental e tem muito mais. Acompanhe os próximos capítulos no portal Minha Água Doce. Contribua você também com esse projeto. Para mim, eu não queria me emocionar, mas eu acho que não vai ter outro jeito. Porque são 40 e poucos anos de prefeitura, agora ser homenageado ali. A aula com 14 anos, né? Era aqui. Aí comecei a trabalhar lá no Jotamento, trabalhei 6 anos lá. Aqui onde tem esse prédio aqui, era o Moinho dos Médicos. Você conheceu, né? Eu acho que todos aí não, né? Hoje não conheceu, que era o Moinho, né? Então, de lá, eu trabalhei 6 anos lá. Daí o meu pai faleceu, com 48 anos, eu era o mais velho, com 19 anos, depois tinha mais 6, tudo bem, né? Aí vim para a prefeitura em 68. Né? E daí ali começou a trabalhar, fui bem recebido, como eu falei. Então a minha faculdade foi na prefeitura, fui criado na prefeitura. Né? Eu aprendi com todo mundo, como eu já falei antes, do mais humilde até o prefeito, todo mundo. Ali eu só aprendi até hoje. E todo dia a gente está aprendendo. Né? Minha Água Doce, 8 anos, contando a história de Água Doce e região.